Gramática! Deve ter dado embaçada do caramba agora. Tá tudo embaçado aqui. Ajuda ou atrapalha no aprendizado do inglês? Se você quer saber qual é a minha opinião sobre isso, então... let's go! Eu sou Cleidson Barbosa e eu aprendi a falar português antes de aprender a gramática da língua portuguesa. O que acontece na verdade é que existem como se fossem dois extremos. Algumas pessoas não conseguem estudar inglês, não conseguem tentar ter alguma experiência de inglês se não tiver ali toda a gramática, o verbo to be todo conjugado, presente, passado, futuro, pretérito, mais que perfeito. E tem outros que dizem: fuja da gramática como o diabo tem que correr da cruz. Vá-se embora. Se a gramática for por aqui, você tem que ir pro lado oposto. Eu diria que... nem um extremo nem outro. Primeiramente, nós temos que pensar da seguinte maneira. Não apenas o inglês, como qualquer idioma, pelo menos os idiomas mais falados no mundo, eles se dividem em 4 diferentes habilidades. E é lógico que cada habilidade vai ajudar dentro de um objetivo. Então aí que vem a luz. Melhorou, né? Para você aprender inglês, por exemplo, você tem que aprender a ler em inglês, escrever em inglês, falar inglês e ouvir em inglês. Se você ficar concentrado tão somente na gramática, pode ser que você aprenda o que a gente chama de inglês instrumental. Você vai conseguir ler em inglês e você vai conseguir escrever algumas coisas em inglês. É lógico que quanto mais você ler em inglês, melhor você vai conseguir escrever em inglês. Porque toda a questão das letras, toda a questão de como construir as frases, ela já vai ficando mais intrínseco para você. E quanto mais você absorve, mais você vai ter facilidade de reproduzir. Contudo, eu não sei se é o seu caso, mas eu já ouvi muita queixa de alunos cujos professores de inglês não sabem falar inglês. Então, veja bem, você encontra no Brasil professores de inglês que não falam inglês. Eu digo isso porque eu já fiz o curso de letras, mas não é no curso de letras que você vai aprender a falar inglês. Lá você vai aprender linguística, lá você vai aprender etimologia, lá você vai aprender muita coisa. Mas para falar inglês, a maioria tem que ir para um curso profissionalizante de inglês. Já existem outras pessoas que vão morar no exterior e nunca chegaram perto de uma gramática. Muitas pessoas, inclusive, que não sabem escrever nada em inglês, conseguem conversar, conseguem falar com outra pessoa que fala inglês. Mas veja bem, esse é o mesmo processo que você passou para poder aprender português. Primeiramente, você ouviu provavelmente seus pais falando, você ouviu a sua família falando, o seu responsável falando, e você ficou de olho naquilo, você ficou absorvendo e depois tentou reproduzir. Ao imitar as pessoas que você ouvia, você começou a falar e depois isso foi se ajustando. Primeiro você consumiu, primeiro você absorveu e depois foi tentando reproduzir. Você não aceitou de primeira. A maioria das pessoas, quando fala a primeira palavra, é papá querendo dizer papai, ou mamá querendo dizer mamãe. E o que foi que aconteceu? Você, aquele bebezinho lindo, dizendo mamá querendo dizer mamãe. O que foi que aconteceu? Não é mamá, moleque! Toma na cara! Tá! É mamãe! Não, né? Você foi incentivado. Provavelmente as pessoas comemoraram, as pessoas comemoram os seus primeiros passos quando você está começando a falar. Mas ninguém já começa a falar como Machado de Assis. Ninguém começa a escrever em inglês como Shakespeare. Qual foi o processo natural? Primeiro você consumiu, antes de saber ler, começou a reproduzir o que você ouvia. Depois você foi associando aqueles sons
ao que estava escrito e depois você começou a reproduzir o que estava escrito. Isso é a ordem natural das coisas. Agora, se você quer conhecer a gramática, você quer ter uma noção da estrutura do inglês enquanto você aprende a falar, eu considero que só vai ajudar. Porém, não vai ser suficiente para fazer você falar e entender o inglês. Faz sentido isso? São dois tipos diferentes de linguagem. A linguagem escrita e a linguagem falada. Ainda por cima, porque a linguagem escrita, quando você aprende com gramática, quando você aprende com livro didático, ela é limitada. Você tem alguns exemplos, você tem alguns diálogos, mas se você resolver memorizar tudo aquilo dali vai ser apenas um pingo no oceano. Você vai ter que aprender a manipular aquilo dali, vai ter que aprender a substituir uma palavra pela outra e por aí vai. Fora que, na prática, a teoria é outra. Mas você não pode deixar de se arriscar. Se você quer aprender a andar de bicicleta, você pode ler quantos manuais você quiser, mas você vai ter que montar na bicicleta e também vai ter que cair. Então, não tenha medo de você, na prática, arrumar ali e querer se comunicar com a pessoa e levar algum tombo, cair, pode ser até que você se machuque, mas ninguém começa a fazer acrobacia, ninguém entra para campeonato radical de bicicleta sem ter levado alguns bons tombos antes. Então, na minha opinião pessoal, deve haver um equilíbrio, porque você vai ter mais facilidade de saber como organizar a língua, uma vez que você sabe qual é a estrutura sobre a qual ela está composta. Mas você não pode depender dessa estrutura conforme tem na gramática, porque essa estrutura é uma coisa limitada, é uma simulação e nem sempre você vai estar num ambiente de extremo controle. E dificilmente as pessoas só vão falar exatamente como está escrito na gramática. Então, eu sugiro isso. Equilíbrio é bom para todo mundo. Não é ficar brigando Marvel contra DC. Dentro da Marvel, Capitão América versus Homem de Ferro. Dentro da DC, Superman versus Batman. No fim das contas, o equilíbrio é que vai definir o seu sucesso. Por isso aqui nos vídeos, no blog, inclusive o link para o blog está na descrição. Os e-books que eu entrego tem o link na descrição. Tudo isso vai ajudar muito você na questão estrutural de entender como a língua funciona. E você vai poder reproduzir, lógico, dando o seu toque, fazendo sua substituição, fazendo aquele quebra-cabeça. Mas, se você quer aprender realmente a conversar, a falar, você tem que abrir a boca e você vai ter que ouvir muito. Ouvir conteúdos em inglês, ouvir outras pessoas falando inglês. Se você acha que não tem com quem praticar o inglês falado, então entre agora para o meu clube do inglês. Você vai entrar para a nossa comunidade gratuita, onde você vai ter professores nativos, outros estudantes e inclusive vai poder fazer parte do nosso grupo no WhatsApp, que é proibido falar português. Então entre gratuitamente agora mesmo para o meu clube do inglês, clicando no botão que tem logo abaixo. Se você quer que eu continue trazendo dicas para você e esse tipo de conteúdo, dá um curtir. Olha, já deu tempo de ter curtido já. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve, ajude seus amigos, compartilhe esse vídeo com ele e traga ele para a nossa comunidade do meu clube do inglês. E se você tem uma opinião diferente ou alguma coisa para complementar o conteúdo desse vídeo, já sabe, é só deixar nos comentários. Até o próximo vídeo no Cleison's English!